Era setembro de 1944. O mundo estava em guerra. Os homens de Mattoon, uma pequena cidade do interior de Illinois, tinham partido para os campos de batalha da Europa e do Pacífico. As mulheres, as crianças e os idosos ficaram para trás, tentando manter a vida normal enquanto aguardavam notícias que às vezes nunca chegavam. Mattoon era uma cidade tranquila, 18 mil habitantes, ruas arborizadas, casas simples com janelas abertas nas noites quentes do verão. Era exatamente esse detalhe, as janelas abertas, que tornaria tudo possível. Na noite de 1º de setembro daquele ano, Aline Corney colocou seus 2 filhos pequenos para dormir. Seu marido estava longe, servindo na marinha. A irmã de Aline tinha ficado para fazer-lhe companhia. A casa estava quieta e a noite estava abafada. Então chegou o cheiro. Era adocicado, estranho, como um perfume barato misturado com algo que não devia estar ali. Aline pensou que fosse das flores do jardim. Mas o cheiro foi ficando mais forte e, de repente, ela tentou se levantar da cama e não conseguiu. Suas pernas não respondiam. Ela sentiu a garganta queimar. Um formigamento subiu pelos seus braços. Sua irmã, deitada no quarto ao lado, começou a gritar. No quintal, o cunhado de Aline avistou uma sombra. Um homem alto, magro, vestido de preto, carregando algo parecido com uma bomba de veneno. Ele correu atrás, mas a sombra desapareceu na escuridão. A paralisia de Aline durou 30 minutos. Ela sobreviveu, mas aquela noite foi apenas o começo. No dia seguinte, o jornal local estampou na primeira página: "Anestesiador misterioso solto nas ruas". A notícia foi como um rastilho de pólvora. Nos dias seguintes, os relatos se multiplicaram. Uma família inteira acordou com cheiro de gás e sensação de sufocamento. Uma criança de 3 anos vomitou por horas sem causa aparente. Um casal voltou para casa tarde da noite e encontrou um pano rosado enfiado na porta de tela. A mulher cheirou o tecido e sentiu uma corrente elétrica atravessar o corpo. Ela começou a sangrar pela boca. Em 12 dias, 33 pessoas relataram ataques, e todos descreviam exatamente a mesma coisa: o cheiro adocicado, a paralisia, a queimação na garganta. E às vezes, uma figura sombria se afastando na escuridão. A polícia estava desesperada. O FBI foi chamado. Especialistas em armas químicas foram enviados pelo exército para analisar o ar, as roupas das vítimas, os panos encontrados nas portas. Os resultados foram inconclusivos. A cidade entrou em pânico total. Mulheres pararam de dormir com as janelas abertas, vizinhos se armaram, grupos de fazendeiros percorriam as ruas à noite com espingardas, procurando por um homem que parecia não existir, mas que continuava atacando. Na noite de 5 de setembro, 6 ataques aconteceram ao mesmo tempo, em diferentes partes da cidade. 6 casas, 6 famílias, todos com os mesmos sintomas, todos sem conseguir identificar o atacante. E então veio uma pista, ou algo que parecia ser uma pista. Na varanda da casa de Carl e Beulah Cordes, alguém havia deixado um lenço dobrado colocado com cuidado junto à porta. Beulah o pegou e aproximou do nariz para sentir o cheiro. Segundos depois, ela disse sentir como se tivesse levado um choque elétrico. Uma queimação subiu pela garganta. Ela começou a cuspir sangue. A polícia recolheu o lenço. A análise laboratorial não encontrou nenhuma substância química identificável. O atacante era inteligente, assustadoramente inteligente. A imprensa nacional passou a cobrir o caso. O jornal Time Magazine publicou uma matéria chamando o desconhecido de "O Anestesiador Louco de Mattoon".
O artigo o descrevia como um homem alto e magro que se movia pela noite com a agilidade de um gato, carregando um instrumento semelhante a uma bomba de pulverização, injetando um gás pelos dormitórios das vítimas enquanto elas dormiam. Os suspeitos se acumulavam. A polícia levantou a possibilidade de ser um professor de química frustrado, ou talvez um sabotador nazista, ou um prisioneiro de guerra japonês que tivesse escapado. Hospitais psiquiátricos foram consultados para verificar se algum paciente obcecado com gases venenosos havia recebido alta recentemente. E havia um nome que aparecia nas sombras das investigações: Farley Llewellyn. Um jovem de Mattoon, considerado um gênio da química, introspectivo, considerado esquito pelos vizinhos. Passava horas enterrado em livros científicos, bebia muito e mantinha um laboratório secreto do porão de sua casa onde experimentava com substâncias químicas. Uma vez, uma explosão naquele laboratório sacudiu o quarteirão inteiro. Ninguém foi investigar com seriedade, mas nunca houve provas suficientes para uma acusação. Em 12 de setembro, o chefe de polícia de Mattoon convocou uma coletiva de imprensa e fez um anúncio que chocou a cidade. Segundo ele, não havia nenhum gasificador, não havia nenhum homem de preto. Toda a situação era resultado de histeria massal, alimentada pelo medo da guerra e pelos jornais sensacionalistas. Os sintomas, disse ele, eram causados por gases industriais carregados pelo vento a partir de uma fábrica local. A cidade ficou dividida. Muitas vítimas se recusaram a aceitar a explicação. Elas não inventaram a paralisia, não inventaram o cheiro, não inventaram o sangue que escorreu pela boca de Beulah Cordes, e ninguém explicou satisfatoriamente o lenço encontrado na porta, nem as figuras avistadas fugindo na escuridão. Mas as manchetes pararam, os relatos diminuíram, e o gasificador, seja lá o que ele fosse, desapareceu silenciosamente quanto havia chegado. Até hoje, o caso de Mattoon permanece sem solução oficial. 3 teorias sobreviveram ao tempo. A primeira foi tudo histeria massal, um fenômeno psicológico alimentado pelo medo da guerra e pelo poder dos jornais. A segunda, os gases industriais da fábrica Atlas Imperial realmente vazavam pela cidade nas noites de vento, causando sintomas reais em pessoas reais. E a sombra vista pelos vizinhos não passava de curiosos assustados que foram investigar o barulho. A terceira, houve um atacante real. Alguém que conhecia química o suficiente para sintetizar um gás que não deixava rastros. Alguém inteligente o bastante para nunca ser pego. Alguém que um dia simplesmente parou ou mudou de cidade. A fábrica Atlas Imperial foi demolida há décadas. Farley Llewellyn morreu sem nunca ser acusado de nada. As vítimas envelheceram e muitas levaram a história para o túmulo. Em Mattoon, Illinois, há um museu que guarda recortes de jornais amarelados daquele setembro de 1944. E nas noites mais quentes do verão, quando o vento muda de direção e traz consigo um cheiro que ninguém consegue identificar, os moradores mais antigos fecham as janelas, só por precaução.